Olá, aqui é Igor Carvalho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estrutura a ser considerada para análise de risco. O que deve ser considerado para a realização da análise de risco? O que está na estrutura, o que está conectado à estrutura, se existem estruturas ao redor que devem ser consideradas. Vamos saber disso agora nessa aula. Estrutura a ser considerada para análise de risco. A principal coisa é a própria estrutura. Entender da estrutura, saber qual a estrutura a ser protegida, as características dela, verificar tudo isso. Outra coisa a ser considerado é as instalações na estrutura. O que tem dentro dessa estrutura? Quais equipamentos? Se existem equipamentos caros? Quais os tipos de equipamentos que existem lá dentro? Se existe o armazenamento de substâncias explosivas ou substâncias químicas, substâncias tóxicas. Tudo isso tem que ser verificado. Verificar as instalações na estrutura. Também deve ser verificado as pessoas na estrutura ou nas zonas até 3 metros para fora da estrutura. Tem que ser identificado quantas pessoas existem dentro daquela estrutura. Se a estrutura está dividida em zonas de risco, 1, 2, 3, até 10 zonas de risco, você tem que identificar quantas pessoas estão dentro de cada zona de risco, quantas pessoas trabalham, exercem atividades dentro daquela zona de risco. E também as pessoas que estão nas zonas de risco até 3 metros para fora da estrutura, ao redor da estrutura, se existe atividade ao redor da estrutura e quantas pessoas estão envolvidas nessas atividades até 3 metros para fora da estrutura. Outra coisa também a ser considerada e tem que ser observada, e em muitas das vezes passa batido pela maioria dos projetistas, é o meio ambiente afetado por danos na estrutura. O que existe ao redor dessa estrutura? Por exemplo, vamos supor que tenha uma edificação que possui produtos químicos, produtos agrotóxicos, por exemplo, e ao ser atingida por uma descarga atmosférica, esses produtos agrotóxicos são derramados no solo ou vão para um córrego, coisas desse tipo, gerando contaminação do ambiente. Então, você tem que identificar o meio ambiente que pode ser afetado caso venha a ocorrer uma descarga atmosférica naquela estrutura. Se o meio ambiente, se as instalações ao redor, se existem instalações próximas, se caso a edificação possuir materiais explosivos, se existem instalações próximas a ela que pode ser afetada caso aquele material sofra uma ignição devido a uma descarga atmosférica. Tem que se identificar todas essas estruturas e esse meio ambiente que está ao redor. Como eu falei agora há pouco, a estrutura a ser considerada pode ser subdividida em várias zonas de risco. Vale também uma observação. Eu falei que o meio ambiente ao redor tem que ser verificado, o meio ambiente afetado por danos à estrutura. Mas a proteção não inclui as linhas conectadas fora da estrutura. Não inclui a parte da linha que está conectada à estrutura, mas a parte de fora da estrutura. A proteção considerada para a estrutura não gera proteção para a parte da linha conectada que está fora da estrutura. Bem, essa é a estrutura a ser considerada para a sua elaboração de análise de risco. Vamos continuar, no próximo vídeo tem mais informação.